Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Regenerar, do podcast. E é o primeiro episódio que a gente está gravando em 2025 e eu preciso dizer que não podia ser um melhor episódio. Eu estou muito feliz com esse momento. Vocês vão entender agora o melhor porquê. Mas eu estou aqui com uma das maiores referências para mim de sustentabilidade, mas mais do que isso, como pessoas que eu conheço. E eu queria dar boas-vindas para a Tarsila Ossini. Você é muito generoso, Vitor. Nossa, isso que eu nem comecei. Muito generoso. Mas a honra é toda minha. Muito obrigada. E é incrível o que vocês estão fazendo aqui na Facens. É extraordinário. Eu não tinha ideia da quantidade de pesquisa, de núcleos de empreendedorismo, de estímulo à sustentabilidade de forma transversal que vocês estão fazendo aqui. Realmente é incrível. Parabéns. Muito obrigado. Para você, para a família também. Eu brinco que para mim está sendo assim, gravar podcasts, para mim, é a parte mais divertida do meu trabalho, porque é quando eu tenho chance de convidar amigos e pessoas que eu admiro muito para poder conversar e, ao mesmo tempo, gerar conteúdo que muitas pessoas podem assistir, e está sendo muito legal também a receptividade do público quando assiste, as mensagens que a gente recebe. E eu brinco que na introdução que eu faço no podcast, nunca é uma introdução LinkedIn, assim, nunca é o cargo da pessoa. Então, eu queria comentar que o que me marcou da primeira vez que a gente se conheceu foi porque foi um amigo nosso em comum, né, o Dario, que fez a primeira ponte entre a gente, na época que ele era presidente do Capitalismo Consciente, né, ele era diretor executivo do Capitalismo Consciente no Brasil. E eu lembro que eu falei para ele, eu tô assumindo a área de, tô liderando agora a área de sustentabilidade de um grupo de empresas e eu tô perdido, é a primeira vez que eu faço isso. Com quem você acha que eu poderia conversar, que poderia me mentorar, poderia me dar conselhos importantes? E ele me conectou com você e com a Lígia. A gente teve aquela primeira reunião com a Lígia, que hoje está a Head de Sustentabilidade da Heineken, que é um amor também, já mandando um abraço para a Lígia. E eu lembro que aquela reunião marcou assim, o quanto que vocês duas foram super abertas, abundantes, compartilharam várias questões que me marcaram e que me apoiaram muito nessa trajetória. E desde então, e que isso para mim vale mais do que eu consigo expressar, todas as vezes que eu te acionei, que eu te buscava, seja para conselhos, ou seja para reuniões, você sempre estava ali, você sempre estava disponível. E não é todo mundo que tem esse tipo de personalidade, esse tipo de perfil de estar... de trazer muita abundância mesmo, de estar disponível. E eu queria te agradecer porque você é uma pessoa muito importante para mim, como Vitor, e eu sei também, e todo mundo que está te ouvindo agora ou te assistindo vai entender também por que você é tão importante para o ecossistema de impacto no Brasil. Então, acho que essa é a introdução muito inicial que eu queria fazer. Muito generoso da sua parte, mas eu acho que a troca a gente aprende sempre tanto, né? Tanto. Então, eu adoro conexões com pessoas, enfim, tá aprendendo sempre. Então, a honra é sempre minha. Eu que aprendo com você. Legal. E para começar, eu queria te perguntar um pouco, que você contasse pra gente, a gente estava conversando antes, né, que você tem uma formação, né, em Direito e Economia, e eu sei que você nem sempre trabalhou na área de impacto, assim. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque algo que é interessante para quem trabalha na nossa carreira é a quantidade de amigos ou conhecidos com você, então isso já deve ter sido muito, que às vezes buscam a gente em algum momento da carreira falando... Qual que é a formação clássica para isso? Preciso fazer essa transição, quero fazer a transição para trabalhar com impacto. E eu fiquei muito curioso de saber como que foi essa sua transição, assim, com o que você trabalhava antes e como que foi essa sua transição, se teve algum estopim, qual foi esse momento que você falou, não, é com impacto que eu quero trabalhar? Não, super legal, Vitor, e até trazendo um pouco do ser humano, da pessoa, né, como você fala. Eu sou uma mineira não praticante, eu costumo dizer, infelizmente, porque eu vim para cá muito pequenininha, né, então a minha família é de São João Nepomuceno, uma cidade próxima ali de Juiz de Fora, os mineirocas, né, que a gente diz. Qual o nome da cidade? São João Nepomuceno. Uau, nunca tinha ouvido falar. E uma cidade maravilhosa. Enfim, eu vim para cá muito pequenininha, então eu sou praticamente paulista, né, de criação, mas eu nasci num lar mineiro, com muito amor, com muito cuidado, aliás, com muito alimento. Né? Muita comida boa. Muita comida boa. Enfim, e aí, assim, eu acho que tem isso tudo é importante para dizer também, porque tem ali
uma raiz que eu vejo, né, de impacto, digamos assim, porque minha mãe já fazia trabalhos incríveis, que era praticamente comércio justo, sem ter a denominação de comércio justo. Então, ela percebia, ela vendia produzia, na verdade, alguns itens para bebês, que não tinha, mandava para o meu tio em Brasília, que tinha loja, mas aí ela começou a pegar várias comunidades muito carentes, então ela capacitava, dava os componentes para que eles montassem nas suas casas, gerando renda para um monte. Então, de repente, tipo eu via cosméticos, assim? Não, era luminária de bebê, era protetorzinho, coisa de prendedor de chupeta, eram vários itens assim de crianças que faltavam, e aí aquilo, de repente, tinha fila de gente lá em casa para buscar, e depoimentos de pessoas assim que estavam em condição de saúde ruim, ou que estavam em outras condições também, e aí acabavam podendo fazer esse trabalho em casa, enfim. Mas só para contar um pouco assim, que eu tenho uma família, né, fui muito privilegiada nesse sentido, de ter valores maravilhosos, com muito amor e olhando muito para a educação também. Então, embora uma família muito simples, mas a gente teve essa base. E aí, quando eu resolvi fazer faculdade, eu cursei as duas simultaneamente. Eu prestei Direito e Economia porque eu queria ser diplomata. Então, eu já tinha uma vontade de ajudar meu país. Então, eu tinha uma vocação assim de fazer algo para o Brasil. Então, eu pensava muito nisso. Só que daí, quando eu comecei as duas faculdades, e eu fui mais a fundo na questão da diplomacia, eu percebi que não era bem aquele caminho que eu queria. Que eu falei, putz, é mais conservador do que eu imagino, é mais quadrado do que eu imagino. E aí foi quando deu aquela... E aí um colega meu, que fazia as duas faculdades também junto comigo, acabou me levando para o mundo da advocacia. E eu acabei entrando, então, num escritório de advocacia super renomado do Brasil. E aí cheguei lá, já privatização da Telebrás, trabalhando 24 horas, enfim. Depois eu tirei um sabático. Quando eu terminei economia, faltava um ano para direito, eu fui fazer um sabático, um mochilão, que também foi um período da minha vida que me marcou muito. E aí fui garçonete, fiz tudo que você possa imaginar. Mochilão para onde que você fez? Na Europa. Então eu rodei muito Espanha, rodei muito Inglaterra, enfim, morei em acho que mais de 10 cidades. Então foi também algo que foi me fortalecendo como pessoa, como ser humano, observando uma série de coisas. E aí foi quando voltei, enfim, trabalhando com direito, dentro de fusões e aquisições, M&A, tá. Até que daí eu não estava feliz. E aquela época, Vitor, na época de 97, 98, o Brasil estava se abrindo, né? Vindo muitas multinacionais para o Brasil e tudo mais. A gente fazia muita operação lá. E eu comecei a ver... Falei, está tudo errado. Foi quando eu comecei a assim, entrar numa crise profunda. Porque eu falava, gente, primeiro, como é que pode ter essa intenção, né? Assim, a gente tem que estar... A grande força motriz desse século são as empresas, mas elas têm que ser parte da transformação, da mudança, não do problema. Né? E, ao mesmo tempo, na economia também, eu não tive nada de sustentabilidade na faculdade. E eu pensava muito assim, como é que pode... Não dá para crescer infinitamente num planeta finito. Então, assim, cadê a variável ambiental e tal? Então, eu comecei a juntar tudo que eu tinha vivido, sabe? De valores de mundo, de reflexões e de momento de vida, e vendo aquilo tudo acontecendo no país, e nosso Brasil, né, com essa desigualdade terrível, ao mesmo tempo com uma biodiversidade inacreditável. Então, tudo isso começou a me fazer assim, um rebuliço de coisas, até que um dia, foi literalmente isso, eu estava no cinema, no meio de um filme, que não tinha nada a ver com nada disso, me deu realmente uma luz. Assim. Falei, pronto, é isso. Falei, eu vou trabalhar. A gente não chamava de impacto na época, eu falava, eu quero trabalhar com as empresas, porque eu ainda acredito que o setor privado tem uma grande força de transformação. Eu vou trabalhar com as empresas, mas eu quero ser parte da solução, não do problema. Falei, não é possível que alguém não está pensando isso sistemicamente. Aí, a primeira pessoa com quem eu liguei para o pai de uma amiga minha, que headhunter, super conectada e tal, e ele falou, olha, vou te indicar uma pessoa para você conversar. Era o Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, porque acho que na cabeça dele, ele não estava entendendo muito bem, mas ele falou, acho que o Wellington vai te entender. E eu cheguei, bati na porta do Wellington, o Wellington ficou uma tarde inteira comigo. Que legal. Foi muito ser humano generoso, também, um ser humano incrível. E ele foi a primeira pessoa que realmente me compreendeu. E aí ele falou, olha, Tarsila, o que você está falando não é loucura. Tem já um grupo de empresários no Brasil pensando uma nova economia. E aí ele me indicou, vai falar na Willis Harman House, vai falar com não sei quem, e vai falar com o Maneto e o Oded, que estão fundando o Instituto Etos. Está nascendo uma instituição e tal,
Bom, aí eu chego lá no Ethos, né? Aí eu chego lá, eu nunca me esqueço, a Sheila, que foi acho que a primeira funcionária contratada do Ethos e tal, já estava com um folderzinho assim, tudo bonitinho, com os princípios, né, e tal, com as associadas da missão, da visão. Eu falei, nossa, é exatamente isso. Eu falei, não sou louca, né? Tem muito mais gente pensando sobre isso. Só que daí, na época, eu falei assim, eu já estava ganhando super bem, super jovem. E eu falei, gente, como é que eu vou largar? Tem que ter um desapego, tem que pensar muito profundamente sobre isso. E, ao mesmo tempo, como é que eu vou... Aonde eu vou trabalhar? Né? Porque eu não tinha muito mercado ainda para trabalhar dessa... Não tinha naquela época. Aí eu prestei uma bolsa de estudos para fazer um mestrado na Inglaterra, porque eu sabia que na Inglaterra já estava bem mais avançado. Aí eu ganhei essa bolsa, era uma bolsa... só tinham 2 vagas para o Brasil inteiro na área de direito, que eram várias áreas, só que era para M&A, não era para trabalhar. E aí eu fui uma das selecionadas no Brasil e tal. Só que quando eu ganhei a bolsa, aí eu falei, putz, e agora? Aí eu fui lá bater na porta do Conselho Britânico com o pessoal. Falei, olha, eu preciso falar com vocês. Eu estou num processo de reflexão profunda, de vontade de fazer uma mudança. E eu queria muito mudar o meu mestrado para trabalhar com sustentabilidade e impacto, que eu queria pegar direitos humanos, direito ambiental, direito econômico e trabalhar sustentabilidade corporativa comparada. Isso era em qual universidade lá? Então, foi um convênio, era, na verdade... um convênio da Universidade de Londres, eu não sei se hoje ainda existe, que era eu fiz as disciplinas, né? 2 na LSE, na London School of Economics, uma na King's College, e Queen Mary e SOAS. Então, essas 4, e aí depois eu me formo como Universidade de Londres. E aí, quando eu falei isso para elas, na hora elas falaram... Vai fundo, você está à frente do seu tempo, a gente vai levar isso, inclusive, para o Conselho Britânico, para que a gente mude e traga outras carreiras aqui para olhar esse futuro e tudo mais. Então, foi uma grande virada, porque daí, quando eu volto para o Brasil... Mas então, você conseguiu ir para lá e direcionar o seu mestrado olhando para isso? Foi nessa área, nesse segmento. Tá. E o mestrado também não era um mestrado pronto, eu criei as disciplinas, então eu falei, vou fazer... Tenho que vou estudar economia, vou estudar meio ambiente, vou estudar direitos humanos e vou fazer uma tese comparada, alguma coisa assim. Cheguei a trabalhar lá numa ONG também de direitos humanos, então sempre fui mesclando, né? Lá era bem mais avançado. Eu lembro que dentro da Anistia Internacional tinha um grupo de business, de empresas, então tinham coisas muito interessantes. A Inglaterra é fantástica, né, para estudo. Então, acho que foi um pouco assim, Vitor, a minha trajetória. Então, eu me encontrei total. E aí tem uma longa história, né? Porque daí também, quando eu volto para o Brasil, aí eu comecei a trabalhar numa boutique de consultoria de estratégia, porque também quando eu cheguei, os escritórios de advocacia queriam me levar para a área ambiental. Falava assim... Não, tudo bem, volta para cá, mas vem para a área de meio ambiente. Eu falei assim, então, você não está entendendo, porque eu não quero trabalhar com remediação de dano, não é bem essa regulação, eu quero trabalhar com transformação profunda, com estratégia, né? Então, ninguém fala, mas o que essa moça louca está falando? Isso era, né? Que ano, mais ou menos? Foi 2001, eu terminei o mestrado em 2001, então eu voltei para o Brasil em 2001, e aí foi esse dilema... E aí eu lembro que eu batalhando atrás, aí de repente me ligava um sócio de um escritório e falava assim, e aí, já conseguiu emprego? Não quer mesmo vir para cá e tal, né? E aí foi quando apareceu essa boutique de estratégia que foi assim maravilhosa na época, porque ela estava justamente trabalhando com Natura e Banco Real, foi bem o comecinho. Uau, então, grandes escolas, né? Grandes escolas, então peguei bem o comecinho desse movimento. E aí, depois disso, foi quando eu tive uma oferta para ir para o Ethos. Aí, então, ali eu assumi toda a parte de pesquisa, relações com empresariais. Então, era uma época riquíssima ali, onde estava também vindo para o Brasil Pacto Global. A gente foi incubando muita coisa. O GRI, eu fui do Conselho do GRI, então incubamos o GRI no Brasil. Então, muita coisa se estruturando. Os primeiros relatórios de sustentabilidade do Brasil a gente fez. Então, uma série de coisas que a gente foi estruturando ali. Foi um período super rico. Enfim, depois fui consultoria, depois até que eu... e aí nasceram meus filhos, né? Foi quando me casei, eu tive meus filhos. Aí eu estava com uma vida também viajando muito. Qual o nome deles? É o Vitório e o Filippo. E aí, assim, obviamente, a minha paixão Você da vida. Você é bem italiano, né? Ou não? Meu marido é italiano, né? Filho de italiano, Marcelo. E aí a gente se casou, enfim. Aí os meninos, quando eu já engravidei... Já estava naquela vida louca no Ethos, viajando para tudo quanto é lugar e tal. Aí eu resolvi ter um estilo de vida, voltar para a consultoria, para fazer menos e
projetos com mais profundidade, né? E aí acompanhar mais a primeira infância dos meninos também, então foi super acertado. Então, assim, teve um período assim, como autônoma, como consultora, com projetos, e projetos assim também que foram muito marcantes. E aí depois, enfim, depois dessa parte desse período todo de consultorias e tal, foi quando eu comecei a me aproximar da governança, porque eu também comecei a questionar naquela época. Falei, a gente trabalha muito com liderança, porque a gente mapeava todos os líderes, as escolas de negócio, a gente influenciava, era um período de muita influência, né, de tentar trabalhar currículos também, então a gente tentava entrar em vários segmentos, nas lideranças empresariais, criando ferramentas de gestão, criando processos, uma série de coisas, mas eu falava, gente, está faltando um ator aqui nessa história, que são os conselhos de administração, né, falei, e aí foi quando, mapeando, falei, poxa, a gente precisa conversar com o IBGC. E aí foi quando... Aí tem uma longa história aí de governança que a gente pode seguir depois para contar um pouquinho dessa trajetória que eu optei também por influenciar e ser um ator de mudança. Não, muito legal. Na governança. Você contando a história, para mim, eu comecei assim, a rir dentro da minha cabeça por algumas coincidências que eu não sabia. Então... eu também fiz simultaneamente Direito e Administração, não foi Direito e Economia, mas também foi Direito e Administração. E o meu sonho de início de carreira era ser diplomata. Tanto que eu fiz, no meu ensino médio inteiro, simulados da ONU. Né? Eu participei de SimoRel, Sinos, que são esses simulados né, dos encontros, né, das reuniões da ONU. E também, em algum momento, entendi que também não era o que eu queria, não era a minha trajetória de carreira, assim. Então, quando você foi falando, eu fui... identificando também eu fui se identificando, fui pegando essas pontas, assim, que pra mim foi mas a essência da diplomacia, acho que segue conosco, né? Super. Não, eu acho que também, uma coisa que você trouxe, que eu acho que é importante, bem no início, é que, às vezes, a gente... essa visão sistêmica mais profunda mesmo, né? Às vezes, a gente... desconecta, ou pelo menos não dá valor, principalmente quando a gente está num ambiente corporativo, ou apresentações corporativas, ou palestras, ou etc., do impacto que os nossos privilégios nesse aspecto de valores, de amor, nesse aspecto da influência da sua família, nesse processo de tomada de decisão, sabe? Nessas escolhas de carreira, assim. Então, eu vejo isso muito também. Dentro de casa... Hoje, o maior motivo de eu ter começado a trabalhar com impacto já desde os 23 anos, não foi porque, eu vi alguém falando sobre tal coisa, ou... Não, é porque isso profundamente já era algo que foi nutrido dentro de mim, desde criança, olhando. Então, meu pai vem de uma família muito pobre, né, no Rio de Janeiro, onde ele trabalha desde criança, desde os 8, 9 anos de idade, já trabalhava vendendo coisa na rua. Então, quando aí tudo bem, né, casou com a minha mãe, e depois, quando a gente tinha uns 7 anos de idade, nossa vida melhorou. Meu pai virou um funcionário público, meu pai era da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, nossa vida mudou. Mas, assim, toda essa trajetória, que minha vida foi uma vida de privilégios, assim, mas eu sinto que tem uma influência gigantesca da família, que às vezes a gente nem expressa tanto isso, né? A gente fala... sem dúvida. E quando você estava falando também quando você estava trazendo, né, que você foi falar com o Elton Nogueira, eu lembro que quando eu fui fazer a transição do terceiro setor para o setor 2,5, que foi um processo quando eu saí do Litro de Luz, né, da ONG que eu fundei, e eu queria entrar para um mundo mais corporativo também. Eu fui olhar para negócios de impacto, na época que eu fui trabalhar com negócios sociais na Yunus. Eu lembro que também algo que marcou muito essa transição para mim foi o Quem Se Importa, da Mara Mourão, né? Então, eu já queria deixar essa dica para todo mundo que estiver ouvindo ou assistindo a gente. Tem um documentário que está no YouTube, que é um documentário antigo, assim. Fantástico. Mas que ele é lindíssimo, chama Quem Se Importa. E que ele marcou uma geração de empreendedores de impacto, assim. Sem dúvida. Porque com a Choca, exato. Ele foi um momento ali de... É um pouco a sensação que você trouxe. Eu não tô maluco, né? Você era super novinho, já estava assistindo. Não, eu sei exatamente a idade que eu tinha. Eu tinha, nesse processo de transição da entrada da Yunus, eu acho que eu estava com 25. Olha que legal. 25 para 26 anos. E eu lembro que eu falei assim, uau,
até aquele momento eu enxergava a carreira de impacto como um hobby, no sentido assim, eu vou precisar ter um emprego tradicional, talvez, para que eu possa me sustentar para trabalhar com impacto ou para ser presidente de uma ONG, ou etc. Até porque, que nem você falou, eu não aprendi nada de sustentabilidade. Então, eu fiz 2 universidades públicas e eu não tive uma matéria, eu não tive nenhum opcional. Hoje eu sei que já melhorou. Tão diferente, né? Hoje já está muito diferente, assim, mas inclusive fico feliz de saber que as universidades que eu me formei, como a ESAG, né, que é da UDESC, que é a Escola de Administração, hoje já tem várias matérias que estão olhando mais para isso, mas na minha época eu não tive nada, então não tinha essa referência, né, e esse é o problema quando a gente não tem referências, né, você acaba seguindo meio que o fluxo, assim. E eu acho que hoje, né, Vitor, você falou assim, para quem nos ouve, as carreiras e tal, quer dizer, não existe uma carreira, né, de sustentabilidade, ou de impacto, não existe. Eu sempre brinco e falo, gente, qualquer profissão que você esteja, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser enfermeiro, você pode ser agrônomo, todas elas precisam ter esse olhar hoje. Né? E isso pode transformar, porque daí você, de fato, não adianta, o Fred Gelli até fala isso, né? Não adianta uma girafa querer ser um camelo, assim, a gente tem que olhar para si, né? Eu acho que tem que ter muito autoconhecimento, olhar os teus valores, o teu talento, a serviço do que você pode estar para o mundo, porque é muito necessário, né, esse olhar para todas as carreiras. Então, acho que é um pouco isso também, não tem regra, não tem história, cada história é uma história, cada ser humano é um ser humano, né? Então, eu acho que é um pouco essa a visão que eu tenho hoje, assim, faça da oportunidade e da tua vocação e dos teus valores, né, a sua história de vida. Né? E eu, de fato, assim, eu me desapeguei naquela época, porque eu já estava, como eu falei, estava ganhando bem, mas eu comecei a refletir muito sobre isso também. O que é, né, o valor do dinheiro e o que é ser bem-sucedido na vida, estava muito jovem. E aí eu cheguei e falei, não, eu não tenho medo de não ganhar dinheiro, eu tenho medo de não ter uma vida com significado. Foi essa a minha resposta, assim, sabe? E acaba que hoje, até aquela frase da... Agora, eu não sei de quem que fala que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, eu fico com os dois, né? Hoje você tem muitas oportunidades de você estar criando uma convergência, mas nada que te leve muito para um mundo ou para o outro. Acho que esse meio do caminho, o caminho do meio, é sempre o mais difícil, mas é sempre o mais bonito, eu acho, o mais gratificante, o mais impactante. Total. Né? Ainda mais nesse momento de tantas crises que a gente está vivendo, né? Eu acho que é isso, nosso setor, querendo ou não, nossa profissão... não necessariamente nossa profissão, mas nosso olhar vai ser cada vez mais necessário. Questionado, né? E necessário, mas tempo questionado. E tá tudo bem, né? Eu acho que ser questionado faz parte. Faz parte, né? A gente já tomou tanto a vida toda. Exato. E a gente tem que ter tanto a competência quanto o conhecimento para poder rebater da melhor maneira possível, né? E de também entender também as deficiências do setor, melhorar, porque eu acho que existem várias. Precisa também ter mais pragmatismo, exatamente. Olhar para resultado, sem dúvida. Isso que você falou, eu achei legal também, foi curioso. No evento de lançamento do Regenerar que você estava, né? Eu encontrei uma menina assim que eu não via desde o meu ensino médio. Olha. Que trabalha com direito, eu não sabia, eu não via ela assim há muitos anos. Ela se formou comigo em Florianópolis, assim, há muitos anos atrás, ensino médio. E eu achei curioso, falei, te conheci em algum lugar, a gente foi conversar e depois a gente marcou um café. E ela estava justamente nesse processo de querer fazer uma transição de carreira. Ela trabalhava também como advogada e estava querendo fazer uma transição de carreira para trabalhar com impacto. E eu comentei a mesma coisa com ela. Eu falei... E ela já estava nessa busca, ela está nessa busca há um ano, ela estava nessa busca há um ano. Eu não estou atualizado agora como está o status, faz uns 6 meses que a gente conversou. E ela comentou comigo que ela estava querendo trabalhar na área de sustentabilidade, que ela queria trabalhar com sustentabilidade. Mas eu falei assim, você tem uma trajetória de 10 anos como advogada. Pois é, não. Você tem uma trajetória de 10 anos no jurídico, que você conhece muita coisa. Exato. Aproveita, não existe necessidade de você jogar isso fora e querer virar uma analista júnior de sustentabilidade. Que vai ficar fazendo um monte de relatório só, de indicador. Às vezes enquanto você pode pegar esse seu, né, toda essa competência, todo esse seu currículo incrível que você já tem, e como que você pode direcionar esse seu conhecimento, né, eu falo a mesma na área coisa. jurídica para a área de impacto. Porque eu acho que esse está sendo, eu não sei se é um erro, mas é muito comum, muita gente que vem falar quer tentar buscar uma vaga, às vezes numa cadeira específica de sustentabilidade, não tem essa necessidade, né? Eu acho que hoje, inclusive as empresas mais referências que trabalham com sustentabilidade, elas estão cada vez mais, inclusive, eu diria, querendo encontrar justamente esses profissionais que vêm de outras escolas,
Eu acho que essa é uma tendência. O generalista, super abrangente, vai começar a perder um pouco espaço, porque agora a gente precisa de pessoas mais técnicas também. Então, seja um engenheiro ambiental, né, um engenheiro de produção com esse olhar, seja uma pessoa de dados, tecnologia e dados, para que usar dados para inteligência artificial para fazer rastreabilidade, para trazer... Então, assim, vai ser muito segmentado cada vez mais. Eu acho que tem, claro, que tem o corporativo também, que tem um olhar mais amplo, mas, assim, é uma maturidade do segmento, desse olhar, digamos assim, está começando a ficar mais maduro. Então, é o que você falou. Eu também acredito muito nisso. O advogado, o engenheiro, o jornalista, o médico, o que seja, né? Se está faltando, que às vezes a pessoa sente um vazio, quero contribuir de uma outra forma e tal. Eu acho que sempre tem um caminho, né? De ver pessoas incríveis em todas as áreas fazendo a diferença hoje, né? E às vezes é isso, né? Não é sobre o que você está fazendo, muitas vezes é sobre como e aonde você está fazendo. Então, eu sinto que, assim, às vezes você não está muito feliz com o propósito daquela empresa que você está. Às vezes não é sobre a sua profissão, às vezes é sobre aquela empresa. Total, né? Também concordo. Então, assim, Victor, se você às vezes é isso, um engenheiro de produção, mas você está num lugar que não está conectado, às vezes não é sobre o seu cargo específico. Cara, como que você pega esse seu skill, por exemplo, para trabalhar com... Cara, hoje centenas ou milhares de empresas que estão trabalhando com impacto, né? Concordo total. Eu dou aula na pós-graduação e os alunos me perguntam muito isso, né? Eu sempre falo isso. Falo, gente, olha, posso dar uma dica? Eu falo, olha, o que eu penso? Procure uma empresa cujos valores estejam alinhados com os seus. Porque é bom para a empresa e bom para você. E a partir do momento que você encontra essa empresa, o tamanho da cadeira é o tamanho da pessoa que ocupa. Tenho certeza que se você estiver num lugar que tem os valores para esse olhar mais, né, de futuro, etc., você vai ter o espaço para empreender lá, intraempreender lá dentro, para fazer conexões, para criar... Então, assim, o céu é infinito nesses lugares. Então, o importante é você estar alinhado, concordo totalmente com você, com o momento da empresa, com a maturidade, ou com quem você trabalha também, é super importante. Às vezes a pessoa, seu chefe, a sua chefa direta também. Total. Eu acho que isso faz toda a... Sem dúvida. Aproveitando, Thais, conta pra gente um pouco... eu sei que hoje você trabalha muito com governança, né? E hoje se fala tanto, inclusive, de ESG, né? E para mim, eu acho que por mais que ele seja muito mal definido em vários contextos e também atacado em vários outros, eu acho que a grande inovação que fez o ESG crescer tanto nos últimos anos é justamente esse olhar para a governança, né, que muitas vezes não era visto. A gente olhava o tripé de sustentabilidade, ambiental, social e econômico, mas muitas vezes esse braço... Sem falar dos danos também que várias empresas começaram a ter por não ter uma governança estruturada e todo o risco que vem por trás disso, né? Como que foi essa sua aproximação a nível de carreira a entrar em conselhos? Até no sentido, assim, não só de quais empresas e como foi esses primeiros convites que eu tenho a curiosidade, mas também... é algo que você teve que se capacitar para? Ou foi uma coisa assim, só pela experiência de bagagem profissional que você já tem, você já poderia naturalmente virar uma conselheira? Assim? Excelente pergunta, Vitor. Tem várias... Enfim, olha, quando... primeiro, assim, fazendo um pouco de retrospectiva, né? Então, eu sempre trabalhei com consultoria de estratégia, então olhando um olhar bem transversal para esse olhar de sustentabilidade no negócio. Então, sempre olhando competitividade, olhando cultura, pessoas, processos. Então, eu passava por todas as áreas, né? Então, foi uma riqueza de aprendizados muito grande. E aí, como eu falei para você, assim, eu sentia, assim, poxa, está faltando um pilar dessa história. Foi quando eu fui bater literalmente na porta do IBGC, comecei a provocar, falei, poxa, mas tem esse curso de formação de conselheiros? Não tinha nada no curso, né? Falei, vocês não formam, vocês estão formando aqui os maiores conselheiros desse país e não tinha. E eles foram muito legais naquela época. Não, olha, tem mais uma outra pessoa aqui também falando sobre isso, se junta com ele e tal. Aí fui falar com essa pessoa, a pessoa, não, a gente está fundando aqui agora uma comissão de sustentabilidade de estudos. Primeiro vira um grupo de estudos. E a partir desse grupo de estudos, que é aquela coisa que ninguém dava bola no começo, aí a gente começa a influenciar o guia de boas práticas de governança corporativa, começa a influenciar o congresso, enfim. Então, eu comecei ali, mas ainda não trabalhava como conselheira. Foi quando, e aí foi meio por acaso, mas eu vou depois fazer um parênteses, porque hoje eu acho que o mercado está diferente. Mas naquela época foi meio por acaso, que daí eu fui chamada, na verdade, para ver se eu, enfim, participar de um processo, ver se eu tinha interesse em ser a presidente da organização que estavam fundando com a Marina Silva, né? Que é o Instituto Democracia e Sustentabilidade, né? Que estava nascendo. Então, fui conversar com o Guilherme Leal, com o Neca Setúbal, com o Ricardo Young, com uma turminha ali, porque eles estavam com a própria Marina e tal.
E aí a gente estava ali naquele momento, e aí foi quando eu questionei uma série de coisas, enfim, do Instituto e tal. E aí foi quando a gente viu que realmente não era... Eles queriam alguém mais de governo, que já tinha tido essa trajetória. Foi quando a NECA Setúbal. Claro. Então, assim, também, ao mesmo tempo que o Wellington foi marcante na minha vida, muito marcante, a NECA também foi muito marcante, porque foi a NECA, aliás, eu encontrei com ela ontem, por acaso, maravilhosa. Foi a NECA que falou assim, nossa, Tarsila, você daria uma excelente conselheira. Eu gostaria de te indicar para um processo que a gente está buscando lá na Duratex, que agora é Dexco, né, do Grupo Itaúsa, para ter um independente dentro do Comitê de Sustentabilidade. E aí foi quando eu conheci Álvaro de Souza, que na época era um conselheiro independente que coordenava o Comitê de Sustentabilidade, e foi assim, o Rodolfo também estava lá e tal. E aí foi um encontro assim, eu e Álvaro foi fantástico, com o Rodolfo também, que já estava há um tempão, porque eu comecei a trazer uma visão organizada, estratégica, para o que eles já tinham uma essência muito bonita ali, né? Principalmente na área ambiental, de manejo florestal e tudo mais. Mas, de fato, e tinha um desejo dos acionistas de fazer aquilo, e eles foram muito pioneiros, né? O Salo Seibel, que presidiu o conselho, eles eram muito pioneiros. Naquela época, a gente acha que não tinha nenhum comitê de conselho ainda de empresa de capital aberto no Brasil. A Fibra também logo montou um conselho, então foi muito concomitante com a Fibra, mas eles foram muito pioneiros. E aí, quando eu cheguei lá, e aí foi uma experiência riquíssima, porque eu percebi que tinha espaço, eu acho muito isso, né? O que a gente, com o que a gente trabalha é muito gestão de mudança também. Total. Né? Mudança de paradigma, gestão de mudança. Então, eu até brinco, eu falei, é uma arte, né? Uma arte de habilidade de você entender até onde você pode ir, quais são os aliados, aonde que você puxa, aonde que você... Né? E, a partir dali, eu percebi que havia um espaço para trazer outras pessoas, porque eles eram muito autocentrados ainda tinha um processo ainda bastante quadrado, ainda muito inspirado pelo banco e tal. E aí eu comecei a falar, olha, a gente pode estruturar uma agenda, fazer uma agenda de planejamento de ano estratégica, com temas porque isso foi uma coisa muito legal. E eu fui aprendendo muito governança na prática, com o próprio Álvaro. O Álvaro foi uma escola, com o Salo, foi uma escola, porque a Duratex, na época, já estava no novo mercado, ela fazia assim, tudo que você pegava no book de excelência de governança, eles faziam. Então, a quantidade de independentes, os comitês sempre presididos por independentes, eles já tinham coisas ali... Que até hoje muitas não têm, né? Até hoje muitas não têm. Então, eles já tinham práticas ali incríveis. E ainda convivendo com o Salo, e com o Álvaro, e com o Rodolfo, enfim, com aquele ambiente, foi uma escola. E aí, uma coisa que a gente fazia era planejar o ano, porque se você não planeja... Mesmo que depois você mude um pouquinho outra coisa, você é engolido pelo curto prazo. Então, essa é uma coisa que eu logo percebi. Falei, olha, tem que ter um planejamento, porque senão as pautas que são importantes, mas não são urgentes, e a gente está falando de um tema que é transformacional e tal. Então, a gente foi construindo essa agenda, e, além disso, bem claro, ficou claro, né? No começo, eu já falava até para o Álvaro, você entende, compreende também que esse comitê é da empresa, ele não é da área de sustentabilidade? Não, total. Então, assim, a gente tinha muito alinhamento. Então, a gente deixava um espaço para a área, mas a gente começou a construir pontos, trazer as outras diretorias, diretoria de compra, supply, Total. De finanças, risco, pessoas, cultura. Então, começar a trabalhar essa transversalidade. E o primeiro tema, eu sempre trazia um tema de longo prazo de material para a empresa e convidava, muitas vezes eu convidava gente de fora. E aí isso começou a gerar uma retroalimentação ali de tendência, de futuro e tal. E foi curioso, porque daí começava a vir até acionista do Itaú, que não era da conselheira da Duratex, começava até a vir gente naquele momento. E ali eu me encantei. Que era o Comitê de Sustentabilidade. Que era o Comitê de Sustentabilidade. Não, foram várias da terceira geração começaram a participar. Então, a Ana Lúcia Vilela, o Alfredo, o Alex Seibel, vários deles participaram. Foi um momento super rico. Só que daí... Foi quando eu falei, não, vou fazer o curso de formação de conselheiro. Então, no meu caso, depois, logo em seguida, que daí eu fui fazer o curso de formação, então eu já estava atuando num comitê. E aí, depois dali, que eu fui realmente consolidando uma carreira, porque daí eu tive convite para ir para o Grupo Baumgart, tive convite para ir para o Santander, tive convite para assumir como conselheira de administração mesmo e, às vezes, até coordenando o Comitê de Sustentabilidade. Então, passei por Vivara, passei por AgroGalaxy, e agora estou, né, na Luarte e na Corin como conselheira e nos comitês de conselho do Grupo Simpar, que eu já estou também há bastante tempo. Então, são segmentos muito diferentes, né, desde indústria,
indústrias de vários segmentos diferentes também de alimento, outro florestal, tem refino de óleo, de economia circular, tem varejo de luxo, enfim, já passei por muita coisa e passei por private equities também. Então, passei pela IB Capital, que é um private equity fantástico, né, com a Luciana, com o Pedro Parente, o Duda Sirotsky, enfim, ajudei a estruturar o Fundo Clima, ajudei a estruturar os processos de sustentabilidade lá dentro para ter o walk the talk assim, nos investimentos. Depois eu passei pelo Aqua Capital também por um tempo, que também agora é voltado mais para água regenerativa. Então, aí eu tive ao longo desses anos, quase 15 já em governança, muita experiência fantástica, porque o que eu senti, sabe? Por que eu gosto tanto de governança? Primeiro que eu acredito numa boa governança bem estruturada, acho que ela realmente cria muito valor, não só a gestão de risco, mas como estrutura o processo de tomada de decisão, ela pode trazer insights, inovação, assim, eu acredito nessa governança mais ativa, participativa, e ao mesmo tempo é uma maneira de você, muito mais eficiente de você trazer essa transformação para a empresa, esses insights, do que na consultoria, né? Então, acho que a governança tem uma força, né, muito, muito, muito legal. Então, eu me encontrei muito nesse espaço, assim, de que é um espaço de diplomacia corporativa. Porque é bem diplomacia, Total. né? Porque você tem que super um órgão diplomacia. é um órgão colegiado, não é um órgão onde você não é você, a sua voz, né? Você tem que ter a sensibilidade da escuta, do momento, ao mesmo tempo tem que ser diligente com muita coisa. Eu acho que daí eu fui juntando meu background jurídico, um background de estratégia, de economia, enfim, com todas as vivências. Esse foi um espaço interessante de construção. Mas eu também atuo muito em ONG, né? Então, eu sempre, eu acho que a gente, não só o give back, mas eu acho que a gente aprende um monte com as ONGs. Então, já me envolvi com várias delas. E hoje eu estou conselheira, além do Sistema B, né, que eu sou co-presidente do conselho hoje no Sistema B Brasil, no Movimento Brasil. Estou lá no Comitê de Multinacionais do Bileb, também global. E estou conselheira no Instituto Ethos, então o Bom Filho a Casa Torna, lá, estou lá com a turma toda, que é uma turma muito bacana também. E sou embaixadora do Climate Governance Initiative no Brasil, que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, que é para capacitar conselheiros em governança climática, que está ancorado no IBGC, e também do Black Jaguar Foundation, que está reconstituindo todo o corredor ecológico do Araguaia, ali no Cerrado e Amazônia, que também é um projeto incrível. Então, tem esses dois projetos que eu trago, enfim, que eu faço questão de ajudar o máximo que eu posso. Então, sempre muito engajada na sociedade civil. Acho que é um pouco da minha... Muito legal. E eu acho que, para mim, também uma questão que eu sempre gosto de trazer é que esses dois setores, eles têm que estar muito próximos, né? Então, por exemplo, quando você fala de uma Black Jaguar Foundation, foi, por exemplo, muito pelo trabalho deles com a Movida, que a Movida virou Sistema B, por exemplo, né? Que ganhou uma certificação, né? E vice-versa. Eu acho que também ajudou muito eles. Porque... Muito. Então, a história da Black Jaguar é interessante, porque assim, a Black Jaguar, quando chega no Brasil, ela estava literalmente começando. E uma proposta de valor incrível, né, de corredor ecológico, de gerar emprego, para o mercado, porque tem que juntar, dialogar com todo mundo do corredor. Só que eles não tinham governança estruturada, não tinham nada, tinha muito potencial. Então, na época, eu falei, eu vou falar, porque na época eu falei, vou falar com o Fernandinho Simões, vou levar lá para a Movida, porque é um grupo que tem muita abertura para inovação. Tem que ter paciência também, né? Não é fácil, né? Porque, obviamente, é uma proposta que está... reflorestar, acho que esse segmento é um desafio gigante. Mas o Fernandinho ajudou muito. A gente ajudou a estruturar toda a governança. Eles montaram um conselho. Então, todo esse processo... E, obviamente, quando você entra uma empresa com o nome deles apoiando, patrocinando e tal, aí você abre espaço para outras virem depois, né? Então, acho que tem muito isso também de... Total. Às vezes, incubar, né? Ajudar, alavancar. Então, o Climate Governance Initiative foi igual. Quando eu vi a iniciativa global nascendo no Fórum Econômico, capacitando conselheiros de administração, eu fui bater na porta deles e aí, por coincidência, eu tinha um colega de faculdade que morava em Genebra e que estava trabalhando com essa iniciativa também no Fórum Econômico. E aí eu falei para ele, olha, Silvio,
precisamos trazer isso para o Brasil. Não, a gente está pensando e tal, sei o quê, tá. Eu falei, não, mas você tem que levar isso para o IBGC, não pode ser uma ONG ambientalista, porque o diálogo é com conselheiros. Então, que organização é essa? Então, aí a gente fez a ponte, eu fiz a ponte, junto com a Carla também, e deu super certo. Hoje eles estão lá super ancorados no IBGC, o IBGC fazendo vários trabalhos, traduz as publicações, faz debates, traz pesquisa, enfim. Então, tem uma rede que começa a se formar, e é muito legal essa troca com conselheiros. Então, acho que é um pouco isso também, ajudar, né, essas organizações. Precisa dar um empurrãozinho. Assim. Super. E eu acho que é importante, assim, nesse quesito que eu estou trazendo, até para que quem está, por exemplo, ouvindo a gente que é de empresa ou que é do terceiro setor, porque é muito normal o terceiro setor buscar o segundo setor, né? Isso já é de praxe. Claro que o segundo setor é um grande financiador do terceiro setor. Um dos, né? Mas muitas vezes, quem está no segundo setor, quem está nas empresas, às vezes não enxerga que, por exemplo, parcerias com o terceiro setor podem tornar esse processo, inclusive, de você trabalhar as temáticas importantes para você, né? A nível de impacto ou sustentabilidade, muito mais fáceis. Então, vejo, por exemplo, na minha trajetória, na época que a gente fundou o Litro de Luz, tiveram empresas que não tinham nada na área de impacto, nem tinham, assim, nem pensavam em trabalhar com isso. E que, a partir do momento que conheceram o que a gente fazia, se interessaram e meio que a gente virou, inclusive, o único guarda-chuva de sustentabilidade deles. Então, eu lembro que tinha uma empresa chamada, ainda tem, né, chamada Unicoba, que eles são um dos maiores produtores de baterias, por exemplo, do Brasil, com as baterias da Unipower, baterias estacionárias. E eu lembro que foi isso, assim, eu na época entrei, stalkeei literalmente, assim, um diretor de sustentabilidade, mandei mensagem para ele no Instagram, porque ele me respondia no LinkedIn, e ele me mandou uma mensagem falando, claro, Vitor, vamos conversar. E eles não tinham nada de sustentabilidade, não apoiavam nada, nem ninguém. E eles estão aí, já vai fazer mais de 10 anos como patrocinadores do Litro de Luz. E a gente virou muito o lado de sustentabilidade deles. Então, isso na época também, quando o Airbnb veio para o Brasil, o Airbnb buscou a gente também para fazer ações de sustentabilidade. Então, eu acho que é também essa dica de que, às vezes, você não precisa necessariamente ter uma mega equipe interna, criar uma super infraestrutura para gerar um projeto de impacto. Às vezes, você se unir com alguém do terceiro setor que já tem muita expertise e já faz aquilo muito bem, pode ser mais barato e fazer muito mais sentido, gerar muito mais impacto, às vezes, do que você criar toda essa infra interna, assim. Isso é perfeito, Vitor. Tem muita inteligência, né, nas ONGs, muito. Sabe, uma vez eu escutei isso até do Guilherme. Ele falou assim, uma frase que me marcou. A gente levou ele para dar uma palestra lá no curso de formação de conselheiros, lá do IBGC, de sustentabilidade, que é um curso só de sustentabilidade para conselheiros. E ele falou assim, muito do que eu sou e do que a Natura se deve ao terceiro setor, meu engajamento do terceiro setor. Ele falou, eu aprendo demais com o terceiro setor, a vida toda. Então, assim, tem muita inteligência, né? Muita criatividade. Você imagina você trabalhar com recursos escassos, com fronteiras de conhecimento, né, com inovação. Então, tem realmente, é um pool eu acho que todo mundo deveria experimentar, né, conhecer mais, aprender mais com o terceiro setor. Eu concordo com você. Total. Inclusive, um sonho que eu tenho um dia, mas eu tenho que correr para alcançar esse sonho. Quem sabe você me ajuda um dia a trazer o Guilherme Leal para cá. Imagina, seria um podcast. Fantástico. Teria que ter 3 horas para contar tudo, um pouco da trajetória dele. Você vai mais, até lá para falar com ele. Não, eu vou até onde ele estiver, não tem problema. Mas, enfim, sou super fã. Visitei há pouco tempo também a fazenda da Dengo, lá na Bahia. Incrível, né? E todo o trabalho que eles fazem, enfim. Então, acho que sempre admiro muito onde eles se envolvem, o que gera, né? Então, até ia te perguntar nisso. Nesse seu processo também de governança, você também se viu ou se vê caminhando mais na direção de algum setor específico que te interessa mais e buscando ser conselheira de setor ou de organizações que tenham um certo perfil? Você vê um nicho que você está olhando mais? Super legal sua pergunta, Vitor. Então, na verdade, eu sempre pensei o seguinte, quando eu passei a fazer essa reflexão, né, falei, olha, onde que eu quero atuar? Onde que eu vou... Porque eu sou uma pessoa movida por impacto, transformação. Então, acho que é um pouco do meu perfil. Então, assim, não dá para eu ir para uma empresa, por exemplo, que precisa fazer um turnaround e tal. Super. Então, assim, não é muito o meu perfil. Meu perfil é trazer estratégia, inovação, crescimento. Então, assim... Nesse sentido, obviamente, tem as empresas que estão no futuro já, como uma Corin, né, como uma Luarte, que está em economia circular, como as de transição também, que tem um papel muito relevante. Né? Então, assim, eu já passei por várias, né, falando, não sou radical de ficar só... Claro. Né? Então, assim, senão não teria... Né, fui de banco, estou no Grupo Simpar, que tem toda a parte de logística. Então, assim, vários segmentos, mesmo o Vivara, que era...
que é um segmento de luxo, de ouro e tal. Só que foram todos processos e negócios que eu percebi que existiam ali uma questão, um espaço interessante, importante de influência, de mudança. Né? Porque acho que se não tem isso, aí de fato não faz sentido. Mas se tem esse aspecto, obviamente, primeiro crivo é ética e integridade. Né? O segundo crivo, eu olho muito com quem eu vou estar. É o que você falou, né? Eu sempre falo assim, essa jornada não pode ser uma jornada solitária, não é uma jornada de herói e de heroína. Então, é uma complexidade grande que você precisa ter aliados. Então, eu sempre olho com quem eu estarei nesse processo, é o segundo critério. E o terceiro é olhar o segmento e a maturidade do negócio, o momento do negócio. Então, acho que é um pouco isso que eu encaixo no meu... Aí a vida foi me levando um pouco para o agro, acho que eu acabei tendo, assim, é apaixonante, agro regenerativo, então, não só na Coren, que é agroalimento, biológicos, né, passei por AgroGalaxy, Aqua e tal, mas não é só, acho que são vários segmentos, eu não me vejo hoje como uma especialista num segmento ou outro, eu sou muito isso, assim, de olhar estrategicamente, é como eu falei, né, e ser parte do alavancar a transição ou de impulsionar quem está, de fato, na fronteira do novo. Acho que é um pouco mais esse meu lugar. Eu não sou uma pessoa para estar, por exemplo, numa empresa de óleo e gás, que não tenha um compromisso realmente de transformação, não é o meu lugar. Agora, se tiver numa grande companhia de um setor tradicional, mas que tenha vontade de fazer mudança, eu vou adorar fazer parte disso, sabe? Então, acho que não tem problema nenhum. Contanto que seja uma coisa para valer, né? Acho que é um pouco isso, Vitor. Não sei se você tem alguma preferência. Não tem. Quem sou eu para ter preferência ainda nesse momento? Mas eu acho que, acima de tudo, a minha preferência hoje, ela está nesse exato lugar que você comentou, de eu ter a clareza do interesse genuíno do local que eu estou em fazer essa transição. Porque teve uma fala muito forte no Green Swans, do John Elkton, que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu estava começando a me direcionar para a economia regenerativa, e que me marcou muito, assim, que eu levo até hoje, que foi que ele trouxe que ele, como a grande referência, né, de sustentabilidade que ele é, e grande conselheiro de tantas empresas, ele viu que muitos dos comitês e muitas das áreas de sustentabilidade que ele ajudou a criar dentro de empresas, ele se arrependia profundamente, porque ele via que essas empresas que estavam criando esses seus setores de sustentabilidade não tinham interesse real em fazer uma transição, e a única forma da sociedade aceitar que essas empresas existam, porque elas são tão degenerativas, é se elas conseguirem mascarar parte dessa degeneração através de um marketing de sustentabilidade, uma agenda de sustentabilidade. Mas que, no fundo, ela é só para maquiar toda a degeneração que ela gera. E isso, eu lembro que para mim foi assim, uma porrada de falar... Uau, é isso mesmo. O nosso setor pode ser muito prejudicial se ele servir a esse lugar. E eu tem que tomar muito cuidado. Eu nunca quero fazer parte disso, sabe? Então, quando eu vim aqui, por exemplo, para o Grupo Splice, né, que é o do qual a Facins faz parte, também foi exatamente nesse lugar, assim, sabe? De entender que ainda tem setores aqui dentro que são tradicionais, como, por exemplo, parte de construção civil, que a gente está olhando muito para ela também. Mas, acima de tudo, eu sei que a alta liderança genuinamente quer muito fazer essa transformação. É fácil? É rápido? Não é. É do dia para a noite, existem incoerências, existem, claro, mas o interesse está ali e liderando essa área eu me sinto com a liberdade de poder agir e sempre vejo o apoio muito grande da alta liderança. E que nem você falou, claro, é uma dança. A gente tem que aprender a dançar, a gente tem que aprender aonde vai apertar, aonde não vai. Né? Como que a gente faz essa transição, ainda mais quando a gente está pilotando o navio, né? Tem aquela frase que não se faz cavalo de pau no navio. E tem transição. Que ter resultado econômico, né? Acho que isso também, assim, não pode estar desvinculado de uma agenda de resultados. Então, ainda mais no contexto hoje, com juros tão altos, assim, muitas vezes o contexto nos dá uma certa dificuldade de trazer inovação, por exemplo, de trazer transformação, de pilotar coisas mais... Então, às vezes, tem horas que você fala, não, vamos baixar a bola um pouquinho, trazer uma coisa que dê bastante resultado, e tem muita coisa que dá bastante resultado, mas sem perder a nossa essência, né? Sem perder. Então, é isso, tem que ir construindo Eu até ia te pedir esse exemplo, assim,
fazendo um jabá interno das que você já é conselheira, mas que eu também sei do trabalho deles, eu sei que é um trabalho muito legal. Eu queria que você contasse um pouco, assim, principalmente, eu acho que talvez da Luarte e um pouco da Corim, que é a empresa que você faz parte hoje. E se além delas, se você tem... Qual que seriam outras referências, talvez, de empresas que talvez o público não conheça, né? Porque às vezes, assim, Natura, esses grandes nomes a gente já está acostumado, né? Mas que talvez estejam inovando muito, assim, que você acha que possam ser inspiradores aí, faróis para quem tá caminhando nessa direção. Bom, enfim, eu realmente tenho o privilégio de estar na Cor e na Luarte, né? São duas empresas incríveis, com valores extraordinários. Eu vou começar pela Corin, que é onde eu estou mais tempo, e depois eu conto da Luarte também. A gente fala da Corin no Regenerar, inclusive, sabia? Ah, que máximo. Um pequeno trecho, mas a gente fala. A Corin é algo único, eu acho, no Brasil, né? Eu nunca vi uma empresa com essa filosofia espiritual, na verdade, né? Que a Corin tem. A Corin tem 30 anos, ou seja, uma empresa muito inovadora e que deu certo, assim, né? Já está consolidada, está há 30 anos no mercado, fazendo história nesse país. Então, assim, e é muito curiosa a Corin, de fato, porque ela nasceu dentro da religião messiânica, né? Que é de origem japonesa. E um dos pilares da evolução espiritual é a alimentação natural. Eles têm como filosofia olhar muito para a saúde do solo, olhar a concepção de todos os seres, né? É uma coisa incrível, é muito bonita a filosofia. E aí foi aí que nasceu a Corin, nasceu a partir dessa concepção da necessidade de estimular a agricultura natural no Brasil. Eles começaram, inclusive, com ovos e frangos, porque era um segmento muito horroroso, né, com práticas horrorosas no mercado, para mostrar que é possível você fazer uma produção que seja, primeiro, que tenha bem-estar animal, que tenha de fato bem-estar animal. Então, lá as galinhas ficam soltas, elas botam ovos a hora que elas querem, elas têm horário de sono, de descanso, a alimentação delas, né, quando é orgânica, ou pelo menos sem transgênico. Então, tem ar livre, né? Ao ar livre, tem todo um processo ali diferenciado, sem antibióticos, sem anticoxidiano, enfim, todo um processo. E, aliás, tem uma sabedoria gigantesca no solo que elas ciscam. Eu até falava, gente, vocês têm que levar sabedoria para os parquinhos infantis, porque é a lógica da saúde, não é a lógica da doença. Então, você expor ali aquela... Por isso que eles ficam fortes, não precisam de remédios e tudo mais. Então, é toda uma filosofia incrível, né? E aí tem um monte de SKUs hoje, tem vários produtos, tem os supermercados e tem também a parte de pesquisa, que pouca gente conhece, que é fantástico, o Instituto Mokichi Okada, onde eles fazem muita pesquisa mesmo, e são muito pioneiros. Tem o Bokashi, que é biorremediador de solo, com resultados incríveis. Eles têm linha PET, linhas de limpeza que você pode comer. Então, assim, é um outro conceito, não é uma coisa de asepsia, né? A linha PET também. Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que a grande parte das alergias e vários problemas de pele que acontecem nos animais é por conta do uso de químicos no ambiente da casa, né? Então, para as crianças, enfim. Então, eles criaram essa linha. Então, eles são muito missionários, né? Super. E eu tive a honra, na verdade, assim, eu já era uma apaixonada por eles. Eu os conheci há uns anos atrás por conta do Prêmio Eco, da Câmara Americana, que eles me pediram para fazer uma visita de inspeção lá, porque quando eles têm os vencedores, eles fazem o que eles chamam de visita de inspeção, que é para verificar se é verdadeiro aquilo, né? E aí eu tive a honra de ir visitar. Quando eu cheguei lá, eu fiquei absolutamente encantada com tudo que eu vi. Eu falei, gente, isso aqui não existe, né? Porque eu nunca vi uma empresa no Brasil que tem toda essa filosofia de alimento, de solo, de animais, de todos os seres, de espiritualidade. Eles têm lá eles fazem uma reza uma vez por mês para agradecer as almas daqueles animais que serviram de alimentação humana, enfim. É muito incrível. Então, a gente começou esse relacionamento, né? E indicava eles para congresso, indicava eles para dar palestra e tal, porque eles são super low profile. Até que um dia eles me convidaram, olha, a gente está retomando o nosso conselho de administração aqui e gostaríamos de convidá-la para ser a nossa primeira independente do conselho de administração. Aí, quando eu entro lá, eu sou a primeira independente, a única mulher, infelizmente, porque eu acho que a gente ainda tem que caminhar nesse sentido lá, eu torço para que a gente caminhe.
mas a única não religiosa, que é interessante também, né? Porque eu acho que eles trouxeram, eles até falaram assim, até para eles é importante, porque todos os meus pares ali são religiosos. Messiânicos, né? Alguns são reverendos, inclusive, vários são reverendos, que é como se fossem o padre, digamos assim. E é muito importante, essa pessoa me dizia, né? Esse reverendo que me convidou também, enfim, foi aprovado lá pelo conselho, ele falou assim, é importante para eles perceberem como dá para confiar mesmo numa pessoa que não é religiosa, não é da nossa religião, mas que admira muito a filosofia, respeita. Então, assim... E compartilha valores, no fundo, muito, né? Se valores. você for olhar os valores, né, da maior parte... Não, é incrível. Entra no site da Corim para você ver. Eles vão falar lá que eles nasceram para promover a saúde do solo, a felicidade das pessoas, a alimentação natural, a evolução espiritual só existe com... Então, assim, é uma empresa incrível. Agora, a gente está passando por um momento de mundo que também é como, né, assim... por um lado, eles foram muito pioneiros, então, primeiros a exportar frango orgânico, primeiro a produzir frango orgânico, ovos orgânicos no Brasil. Até carne bovina orgânica. Carne bovina, né? Foi primeiro também. Primeiro, aliás, sofreram pra caramba, represália na época. E aí a gente teve que fazer parceria com a WWF, você vê como as ONGs ajudam? Para ajudar a destravar isso. Enfim, pioneiro em muita coisa. Hoje o mercado está cheio de gigantes chegando, né, de empresas sendo compradas. Então, é um outro momento de mundo e a gente precisa dar um passo sempre além para mostrar, porque a Corim, por exemplo, não é só o que o consumidor vê lá na gôndola, né? A gente precisa comunicar melhor. A gente tem toda uma filosofia social também por trás, que são os pequenos agricultores. Então, tem toda uma rede de microagricultores ao redor da fazenda sede, que são capacitados, que recebem toda a capacitação, enfim, todos os insumos tal, para produzirem e a gente compartilha esses alimentos nos mercados. Então, tem um monte de parceiros também, porque tem própolis, tem mel, tem arroz, tem feijão, tem farinha. Olha, vai na lojinha da Corim. Já fui, sou um grande consumidor. Uma coisa mais deliciosa que a outra. Então, tem a Corim. E a Luarte... Até só para fazer, desculpa te interromper, só para trazer um exemplo até de um momento que me marcou em relação à Corim, foi quando eu estava fazendo uma pós em nutrição, alimentação saudável e empreendedorismo na pandemia. Eu falei, sempre gostei da temática, não tem necessariamente a ver com a minha carreira, mas eu falei, vou fazer. E eu lembro que me marcou muito uma professora que trouxe esses dados, depois eu fui pesquisar e, curiosamente, isso acabou entrando, inclusive, no Regenerar, que era o dado de que uma das problemáticas do setor de ovos, por exemplo, é porque você tem a linhagem das galinhas poedeiras e das galinhas para abate mesmo de carne, né? E dentro desse universo das galinhas poedeiras, só a fêmea tem valor, porque o macho não é o ideal, por exemplo, para abate. Então, e aí, isso que foi um dado que eu achei curioso, que só oficialmente isso naquela época, eu não lembro exatamente qual, acho que é relativo a 2022 esse dado, mais de 72 milhões de pintinhos machos que nascem dessa linhagem, eles são mortos no primeiro dia de vida, né, por um processo que é regularizado pela Embrapa, enfim, tá tudo certo, que é um processo chamado de maceração mecânica, que depois eles literalmente passam por uma máquina que tritura rápido, isso tudo no primeiro dia de vida deles. E que para muitas pessoas, naturalmente, é algo muito cruel, difícil de se assistir, difícil de saber, né? Porque às vezes a gente acha que o ovo, ele não tem essa questão de sustentabilidade, às vezes como a gente pensa, por exemplo, no gado, ou como a gente pensa no frango. E um dado que eu achei curioso foi que a Corim olhou para essa problemática, porque ela também entendia isso, porque eles trabalham com uma alta produção de ovos, e que foi, na época, eu não sei como está isso hoje, mas era a primeira empresa brasileira que estava investindo, não sei se já foi implementado, mas eu sei que ela estava investindo no processo de sexagem em ovo, né? Onde já no processo do ovo, eles conseguem identificar a sexagem e não precisa esperar o pintinho macho nascer para poder fazer o processo de morte de primeiro dia. E aí, e que justamente aqui provocou esse movimento da espiritualidade. Então, assim, acho que a gente não vai entrar profundamente nisso hoje, mas eu também acho que outra coisa que é subestimada nesse processo de olhar para impacto é essa conexão com autoconhecimento e com espiritualidade, que a gente já comentou em outras vezes aqui no Regenerar, mas que eu acho que quanto mais o ser se aprofunda na espiritualidade e no autoconhecimento, mais a tendência ele tem para olhar para impacto, para olhar para uma visão mais sistêmica, né? Eu acho que não é à toa que a Corim é o que é.
Vitor, lindo o que você falou. Eu concordo totalmente. Assim. Por isso que eu me sinto muito privilegiada de estar lá com eles, né? Porque eles vivem a espiritualidade. Eles não são uma coisa quando eu vou à missa ou quando eu vou a rezar ou quando não. Aquilo tem que ser parte da tua vida, né? E eles têm uma fé, assim, uma força, né? Que é impressionante. Eu acho que também pela alimentação natural dá também uma resistência maior, né? E eu aprendo muito com eles. Inclusive, eu voltei, a gente estava, embora tenha sido nascido em família católica e tal, eu voltei a frequentar a igreja, voltei a ter mais uma atuação, né? Eu coloquei meus filhos para fazerem formação por conta deles, porque até eles me falaram assim, não importa a religião, mas assim, encontre um caminho, um lugar onde você se identifica, onde você possa ter esse espaço com seus filhos também. Então, eu acho que a espiritualidade, ela traz uma luz, né, assim, e eles fazem coisas, falam coisas assim, que para mim é sempre maravilhoso. Teve assim, agora, a última reunião, teve um episódio, uma coisa que eu falei, gente, mas isso parece um milagre, né? Aí um dos reverendos falou assim para mim, mas sabe que o milagre, ele não deve ser uma coisa rara na nossa vida. O milagre, ele tem que acontecer sempre. Essa concepção de que milagre é algo raro está errado. Quando você está realmente no seu caminho, todos os milagres acontecem o tempo inteiro, né? Uau. E aí é quase mágico, né? Porque é isso, você se conectar com... Ouvir isso no ambiente corporativo, né? Tão raro, né? Não, exatamente. Eles falam coisas que você fala... E no final dá tudo certo, sabe? Aquela coisa que dá mesmo. Parece que tem... Eu lembro que na pandemia, eles são... alguns deles têm mais idade. E eles queriam fazer reunião presencial. E eu falava, gente do céu... são malucos, e se eu tô com Covid e não está manifestando, eu passo para alguém, sabe aquela neura que a gente tinha, e fazendo reunião e tal, e olha, tudo bem. Falou, não, a gente vai ficar bem. Inclusive, eles falavam, toma própolis todo dia, própolis é excelente, né? Então, ainda mais o própolis deles, fazendo a propaganda aqui, que é orgânico, a gente usa para tudo lá em casa, inclusive para machucado, para dor de garganta, qualquer coisa tem o própolis. Então, é muito legal mesmo. Acho que se a espiritualidade tentar viver isso, né? Trazer isso para a sua vida, dar um outro significado, independente de onde... A gente é espiritualista lá em casa, né? Acho que o brasileiro tem muita abertura também para isso. Então, às vezes vai em outras... Desculpa, na minha família, parte de mãe é messiânica, você acredita? Eu não sabia que era messiânica, que era... Então, enfim, minha avó Rosa, que hoje está com 89, eu acho. Nossa. Acabei de vê-la, inclusive, fui para Brasília. É linda a filosofia. E ela a vida inteira, né? Foi para messiânica, no aniversário dela de 80 anos, foi na igreja messiânica. Ela fazia passe na gente, né? Eles fazem o jurei. Que é como se fosse jurei. Não, então lindo. sempre teve muito... Lá na Corim tem um então, centro bem lá. bonito, assim, Jurei, bem legal. A espiritualidade faz parte. Vocês têm aqui os centros, os lugares de descompressão, eles têm também, mas tem também o lugar de... Então, no meio do trabalho, você vê lá, você está lá na fazenda, na sede, tem umas pessoas aplicando jurei no outro. Acho muito que é legal. Isso, trazer esse outro lado mais profundo, né? De conexão com o divino mesmo, independente eu acho que ele da traz religião. pra gente esse lugar mais de unidade, né? De unidade, de amor, de paz, de tolerância. Perfeito. Aliás, a gente está precisando muito isso, né? No mundo hoje, você fala, tem coisas horríveis acontecendo hoje com intolerância religiosa, que é uma tristeza profunda, né? A gente não pode deixar a humanidade chegar nesse nível de... Então, acho que é um ponto importante que você trouxe, muito legal. Aí vai, da Luarte, então, conta um pouco pra gente. E a Luarte é incrível também. A Luarte são essas coisas assim que inacreditáveis que acontecem no Brasil. Um grupo, a família Trescente, né, que empreendeu altamente inovadora, imagina, 50 anos atrás, começando a fazer coleta e refino de óleo. É uma coisa eu acho inacreditável. A maneira como eles foram visionários, enfim. Então, assim, eu brinco assim, eu falo, se tiver um colapso na Corim, tem um colapso ambiental no Brasil, porque quase 50% do mercado hoje de coleta de óleo, que é altamente poluente, Corim não, Luarte, feito pela Luarte, pela Luarte. Então, eles têm uma... Aliás, você estava falando de governança, eu nunca vi uma governança tão profissional, incrível como eles têm. Legal. Então, eles têm, para você ter uma ideia, dos conselheiros, apenas um, que é o presidente do conselho, é um membro da família, né, que é o Carlos Trescente, que, aliás, faz um trabalho incrível como presidente do conselho, uma pessoa muito hábil. Né, o presidente do conselho, acho que tem um papel de escuta, de construção, assim, muito profissional, muito cuidadoso. E tem um conselho todo de independentes,
de pessoas muito diversas. E diversidade não só, que é o clássico que a gente fala de gênero, né? Tem 2 mulheres, eu e a Sheina, mas é impressionante a diversidade de know-how, de expertise que tem ali naquele conselho. Então, é muito gratificante fazer parte dessa governança, altíssimo nível, como se fosse uma empresa de capital aberto. Assim, eu diria até que é mais evoluído que muitas que eu já vivi. Então, uma governança estruturadíssima, um business espetacular, que é um business de futuro, né, de economia circular. Então, eles fazem um processo industrial também de altíssimo nível. Então, assim, o re-refino que eles fazem lá é impressionante. Você ir na fábrica, vale a pena muito a visita. Eles têm centro de coleta, mais de 22 mil pontos de coleta de óleo pelo Brasil. Então, uma cadeia logística grande também de coletadores, né, com os centros fazem esses pequenos polos, né, regionais no Brasil todo, levam para um centro de armazenamento, que daí depois vai para re-refino na fábrica. E a partir dali saem produtos de altíssimo nível, que além de tudo são produtos que o Brasil não produz. Então, que assim, você está desenvolvendo uma indústria nacional que concorre com o que está vindo com importado, né? Então, é uma empresa incrível, por várias razões. Os valores dos acionistas são impecáveis. Então, também, acho que é como aqui o Grupo Facens. Você vê a essência, né? A essência tem uma essência muito bonita. Então, a responsabilidade que eles sentem pela localidade ali, pela região, extrapola muito o que deveria ser obrigatório, né? Mas extrapola muito o ambiente de negócio. Eles são realmente, tem escola, eles trabalham bastante o desenvolvimento da região. Então, acho que é isso, assim, é profissional, é industrial, tecnológico, tem visão de economia circular, e agora está com um grande, em especial esse ano, né, que já completa 50 anos, a gente quer dobrar de tamanho lá. Então, a capacidade já está ficando comprometida, a capacidade de estocagem, enfim. E aí, então, agora há um momento de dobrar de tamanho. Que legal. Então, vai crescer, vai contratar mais gente, vai gerar mais emprego. É muito legal. E vai se tornar a segunda maior refinaria do mundo. Uau! Então, assim, muito legal. Eu acho que é uma empresa que as pessoas precisavam conhecer mais, sabe? Claro. E a gente tem, inclusive, feito campanha agora de marketing, criou até um bonequinho do Look, né, do óleo. Porque, muitas vezes, assim, até para o consumidor chegar lá no posto, ou quando você for trocar o seu óleo, né, você falar, olha, para onde que está indo esse óleo? Eu quero saber para onde que está indo esse óleo, porque tem um mercado ainda que precisa ser desenvolvido, né, que muitas vezes vai para queima, ou vai para outras coisas horrorosas. Então, a gente sabe quando a destinação é realmente correta. Então, acho que vale a pena a gente trazer esse tema cada vez mais para o consumidor, para esse olhar, né? E as fábricas também, todas as fábricas que utilizam, tem resíduo, tem óleo e tudo mais, né? Todo maquinário precisa de óleo. Então, para quem quiser conhecer, é LW, né? LWART, né? Luarte Soluções Ambientais. Muito legal, maravilhosa. Quem sabe a gente não faz um episódio do curso online do Regenerar com eles, né? Depois a gente tem que conversar para isso. Vai ser super legal. Chamar o Thiago, tanto que é com o eles CEO. quanto a Corim, para mim eu teria muita vontade, assim, depois São incríveis. A gente faz acontecer. Mas eu até queria te perguntar, Tássia, assim, quando você olha para essas empresas que você faz parte hoje, tanto dentro das empresas talvez que estejam nesse processo de transição, quanto essas que já nascem talvez um pouco mais orientadas para impacto, né? O que você enxerga hoje, assim, que é o principal desafio que a gente tem hoje a nível econômico como um todo? Porque a sensação que me dá, eu fico variando, até queria pegar sua percepção sobre isso, assim, eu brinco que quem trabalha com impacto, eu pelo menos me sinto numa montanha russa, onde às vezes eu tô assim, totalmente desacreditado, às vezes eu tô super otimista, às vezes eu não sei se eu só sou muito realista ou não. E eu queria te ouvir nesse aspecto de o que você sente que hoje o que falta, quais deveriam ser os primeiros passos, assim, tanto a nível individual, né, porque todas as empresas são formadas por indivíduos, mas o que falta hoje para que as empresas de fato comecem a fazer esse processo de transição de maneira mais verdadeira? Porque eu sinto que ainda somos muito poucos, na minha visão. O que você acha? Olha, sabe o que eu acho, Vitor, que realmente faz a mudança?
é você trazer um pragmatismo e trazer exemplos bem concretos de transformação. Porque a gente não está mais, eu acho, né, na era de ficar... Claro que temos que ter uma nova consciência, papapá, tal. Mas tem muita informação, né? Eu acho que tem, claro que ajuda, uma vivência diferente, tudo isso é... Agora, para fazer realmente a mudança acontecer, pelo menos na minha experiência, quando eu vejo que realmente engaja, é quando você vivencia na prática essa transformação, né? Então, assim, quando você traz, por exemplo, uma companhia e conecta com o business. Então, por exemplo, sei lá, dá um exemplo na Duratex, na Dexco. A Dexco lá, líder de painéis de madeira, né? Na época, a gente falava, o pessoal lá, até alguns conselheiros reclamavam, falavam assim, mas a gente faz tanta coisa, o consumidor não paga nada por isso não gera valor, e papapá, tinha aquele questionamento. A gente fez 2 coisas que eu acho que são bem emblemáticas. Uma delas foi criar todo um processo muito robusto de reporte na época e fazer roadshows para fundos de pensão, pessoas que tinham já esse olhar de longo prazo, que davam valor para isso, e a gente, na época, conseguiu mudar. A gente tinha uma estimativa de 70% do free float ser de investidor de curto prazo. E a gente inverteu. Passou a ter investidor de 70% de longo prazo. Então, fundos de pensão, aquele Hermê, fundo de pensão inglês, entrou vários outros, porque estavam alinhados com essa visão. E aí você muda completamente, você cria um baita valor para a empresa. Né? Outro exemplo lá, por exemplo, a gente também... O painel, a gente falava, poxa, eu lembro que eu me inspirava, eu lembro muito do Penido. O Penido falava, até o pessoal falava, mas você está falando aí na fibra, mas você está destruindo, está desmatando, né? Aí ele falou, não, peraí, eu não estou desmatando, eu estou colhendo o que eu plantei, igual uma flor, né? E aí a gente falava um pouco isso, eu falei, olha, o ativo que a gente tem não é fabricar painel de madeira, é um ativo florestal, a gente tem florestas. Inclusive captura carbono, Captura carbono. Hoje, então, enfim, a gente pode capitalizar muito mais nisso. Então, lá a gente chegou e falou o seguinte, olha, vamos fazer um estudo de possíveis usos para celulose da floresta. A gente chegou a mais de 40 possíveis usos da celulose na época. Então, ele falou, por que a gente é uma empresa de celulose? Não é só de painel de madeira. E aí, nisso, começou a vir toda uma discussão de inovação, até que começaram a estudar alguns segmentos, até que chegou à conclusão que, por exemplo, seria muito interessante a gente, eventualmente, fazer uma joint venture que foi feita com a Lenze, que é uma empresa austríaca, que é a maior produtora de celulose solúvel do mundo, que faz para tecido. E ela, obviamente, tinha o know-how da fábrica, mas não tinha o insumo. E a gente tem o insumo e não tinha o know-how. Fizeram uma joint venture, construíram uma fábrica em Minas Gerais, e o produto 100% exportado, o que também ajudou a diversificar o negócio da Duratex, que era muito dependente do mercado interno. Então, você fala, ajuda um pouquinho quando o mercado aqui não está tão bom e tal. Então, isso daí vai criando uma forma de transformar na prática, sabe? Eu acho que isso que realmente muda a chavinha e que faz um caminho sem volta. Então, é negócio, é inovação, é transformação para valer, né? E aí, com pessoas também, assim, eu vejo que tem alguns lugares, por exemplo, quando a gente fala em diversidade, que ficam polemizando, que ficam achando que isso é um blá, 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 né? Tem essa coisa toda da agenda anti-woke. Mas quando você cria oportunidades reais de transformação. Então, por exemplo, você está com dificuldade de contratação, sei lá, no atendimento na loja, aí você vai ver, precisa realmente inglês fluente para uma posição dessa, gente? Pelo amor de Deus. Então, vai adaptando. Fala, poxa, vamos adaptar, vamos abrir esse espectro, vamos construir pontos em outros lugares. Então, menor aprendiz, por exemplo. Menor aprendiz, eu falo, gente, existe uma posição mais linda de causar impacto dentro de uma empresa do que com menor aprendiz? E quando você faz um processo bonito, bem feito, você transforma a vida dos jovens e transforma a vida da sua empresa também, porque vai chegar um monte de talento ali, 100% praticamente, quando a gente faz... muitas vezes é preto e pardo, né? Então, assim, tem um impacto enorme, mas faz bem feito, faz com programas de inclusão, coloca, por exemplo, um voluntariado, a gente coloca lá no Grupo Simpar, né? A gente fez um programa com mentores internos, cuidando desses jovens. E aí, chegou no final do ano, o que aconteceu? Esses mentores queriam continuar, porque foram super transformador para a vida deles. Porque eles, assim, aquela coisa, você acha que você vai ensinar, você aprende muito mais. Então, quando você começa a criar, mesma coisa, mulheres motoristas, né? No começo, no primeiro programa, foi um paradigma lá na
JSL, imagina a gente falando, né? E aí também, de novo, é aquela coisa das caronas, né? Que a gente vai percebendo. Então, eu percebi lá, a gente percebeu que o Mauro, que é o diretor de RH da JSL, é uma pessoa incrível, e é incrível. E aí ele na hora falou, cara, eu vou fazer esse programa acontecer, eu vou fazer sim e tal. O pessoal, será que vai ter mulher se inscrevendo? Nossa, motorista de caminhão na estrada, não sei o quê. Adivinha, né? Foi um sucesso. Super, eu lembro. Continua o programa. Continua, e ele ainda fala, ele é super pró, né? Porque ele chega e fala assim, ó, desculpa, mas elas inclusive estão performando melhor, elas são mais cuidadosas com o caminhão, elas são mais cuidadosas na estrada, elas são mais diligentes. Então, assim, quando você conecta com o business, não tem o que questionar. Então, acho que essa alavanca de mudança, sabe, que a gente precisa acontecer. A gente não tem muito tempo, né, Vitor? Assim, então, a gente precisa de pragmatismo, precisa de inovação. Então, quando eu vejo muita gente falando que essa agenda é muito agenda hoje de risco. Claro que tem risco, óbvio que tem muito risco, né? Risco climático é um risco gigantesco, precisa ser mapeado, tem até dever fiduciário de um conselheiro, Total. De um executivo se levam. Então, você tem que colocar isso nos seus mapas de risco, você tem que ampliar e tal, mas não pode, na minha opinião, ficar só em agenda de risco, porque não é isso que transforma. E aí eu lembro sempre do Fred, o Fred Gelli fala isso, fala assim, ó, o medo, engajamento pelo medo é totalmente diferente do engajamento pelo desejo, né? Então, assim, você fazer uma transformação por medo não é uma coisa que vai engajar para valer. Agora, quando você traz o desejo, é isso, é a inovação, é a transformação, é a criação de valor. Na Duratex também, eu lembro que o pessoal da área de compras, quando a gente começou a inserir sustentabilidade na área de compras, né, o pessoal meio assim... Tal. Depois de um ano, quando aquilo já estava super robusto, assim, criamos programas de capacitação de gestores de compra, mudamos os processos, criamos engajamento com os fornecedores em temas diversos, desde prostituição infantil, combate à prostituição infantil nas estradas, e vários outros temas. Você criou uma identidade entre eles, uma parceria, coisas que são difíceis até de mensurar. Você ressignifica o trabalho da pessoa. Então, você vê ali, assim, a pessoa assim, passou a ser não só demandado, passou a ser palestrante. Eu começava a levar ele em tudo que é lugar também, para dar palestra, para mostrar como que uma área de compras pode ser estratégica e impactante. E aí a profundidade das relações. Então, muitas vezes, a pessoa não tem ideia, fala, poxa, eu nunca tinha parado para pensar que tem trabalho escravo, trabalho infantil, até em São Paulo. Se você for ver realmente quais as condições, como é que eu, como uma grande empresa, será que eu não posso influenciar essa mudança? Não é possível e tal, enfim. Então, quando você começa a ter uma visão mais ampla, né, a tua decisão ali, a tua caneta sentadinho ali acho que isso faz a coisa, isso falta. Eu acho que isso que tem que ter mais, sabe, cada vez mais, esse pragmatismo, essa vontade de fazer acontecer, exemplos positivos, energia, por exemplo. A energia já é uma coisa que está também. Muita gente fala, como é que eu começo? Eu falei, olha, um bom começo é começar no escopo 2, aí, na parte toda de infraestrutura de energia, porque isso é no-brainer mais hoje, né? Então, a questão energética globalmente, assim, Total. você vê que está... Ainda mais no Brasil, né? Que a gente é privilegiado com a matriz energética. 85% da matriz elétrica nossa é descarbonizada. Descarbonizada. Claro que a gente vai sujar e suja quando... né, sim, tem crises. Por conta de crises todas, e principalmente porque a gente é muito dominante da questão hídrica, né? Exato. Mas o mundo está... A gente passou esse ano, não sei se você vê esse dado, que a gente, pela primeira vez na história, a gente passou o investimento em energia renovável de transição do que em energia fóssil. Foram 2 trilhões de dólares investidos em 2024. Né? E desses 2 trilhões, 800 foram de dólar, né? Foram da China. Então, a China, mais de 4% do PIB dela, mais de 4% do PIB. Né? Bem mais, 4 vezes mais do que os Estados Unidos. Mesmo sendo o maior poluente, é o único que se comprometeu a se tornar, de maneira bem ousada, carbono neutro. Acho que em 2060, se não me engano, a China se comprometeu. A China é um caso à parte, né? Assim, ela tem tentado ocupar esse espaço já faz um tempo. Isso. Então, o reflorestamento é gigantesco, mesmo porque eles, necessidade, né? Tinham cidades que estavam completamente... Mas é impressionante a velocidade como eles estão indo. Então, assim, ainda não é necessário, ainda não é suficiente. Acho que o mundo está investindo em energia renovável hoje, por exemplo. Eu vi um dado, num artigo até da Marina essa semana, falando que 30 e poucos % do que o mundo precisaria, né? E então a gente está correndo contra o tempo. Acho que esse é um pouco dessa... Mas é uma coisa que está crescendo, né? Então, acho que tudo isso, as empresas têm que pegar esses caminhos, né? E justamente quando você fala, por exemplo, nesse caso da China, qual que é a sua visão
um pouco de futuro que você tem, conectada também com qual que é o impacto também dentro desse seu olhar, das políticas públicas e de governos específicos assumindo o poder, assim. Qual que é a sua visão do quanto isso influencia na prática e numa perspectiva até mais de longo prazo? Hoje você se considera, talvez, não sei, mais otimista em relação a essa agenda? Você acha que... Eu queria entender um pouco esse seu... Essa é uma ótima pergunta também. Eu acho, Vitor, assim, que a gente vive um mundo complexo pra caramba, né? Com policrises. Então, assim, acho que ninguém tem como ler tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, com certeza eu acho que a gente está vivendo uma destruição do multilateralismo, que é muito ruim. Isso acho que é muito ruim, porque vai ficar não só essa briga de tarifas agora com era Trump, né? Mas o mundo perde eficiência, isso vai causar inflação, isso causa pobreza, e causa concentração de renda, então essas coisas todas me preocupam. Eu acho que a gente tem policrises, a gente tem dois lados de tudo, né? Porque ao mesmo tempo a gente tem a nova era digital, por exemplo, permitiu acesso a muito conteúdo, deu vozes a muitas pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma crise gigantesca de fake news, de polarizações políticas, de ansiedade, depressão, que explode, né? Suicídios que explodem, né? Ao mesmo tempo, você tem a ciência se desenvolver na saúde, você vê como a gente conseguiu rapidamente numa pandemia desenvolver uma vacina, etc. e tal, mas a gente tem aumento da extrema pobreza, concentração de renda nos super ricos, a gente tem aí uma questão de emergência climática sendo aceita, né, finalmente pelo mundo inteiro como ciência, mas ao tempo a gente tem a maior destruição da biodiversidade que a gente já viu nos últimos anos, a gente já destruiu mais de 30% de toda a vida que já existiu no planeta, isso nos últimos 200 anos, né? Então, assim, a Terra vai tá chorando, né? Então a gente vai ver esses extremos, os desastres. A gente teve o ano mais quente do ano, né? O ano passado, enfim, toda hora. Esse foi o janeiro mais quente agora de 2025. Sempre todo mês é recorde atrás de recorde. E a gente tem, eu acho, o que me preocupa muito, muito é a questão das democracias, da questão dos direitos do trabalho, da questão da manipulação das massas. Então, tem uma série de questões aí de futuro que me preocupam bastante. Mas o que eu decidi para mim, assim, é ser uma otimista pragmática, né? Primeiro, assim, eu sempre penso assim na minha insignificância, acho que essa é a palavra, a minha insignificância mesmo, claro, né? E da minha falta de compreensão do todo. Então, assim, eu prefiro não ser ansiosa de pensar nesse futuro e fazer o que eu posso fazer hoje. Total. Né? E eu acho super importante, até tem uma colega que se especializou em ansiedade climática, a quantidade de jovens que estão em pânico, desesperados. Eu acho super importante tentar tirar isso da sua... Porque tem um mundo de coisas maravilhosas acontecendo. Um mundo, então a gente não sabe o que vai acontecer. Então, seja parte da mudança, da transformação, se engaje. E não só isso, acho que um outro conselho é muito importante, além da espiritualidade que você já trouxe, a gente precisa ter na nossa vida o lúdico, sabe? Então, trazer a arte, trazer a música, trazer a diversão, o humor, né? Eu lembro do Paulo Gustavo falando, o humor é revolucionário. Eu adoro coisas de humor, assim. Eu tenho meu outro lado aí, que meus filhos me chamam de quinta série total, que eu acho que tem a menor graça, mas, assim, em casa eu sou uma palhaça, a gente ri muito, fala muita besteira. Que legal. Então, acho que essa parte é super importante também, porque... a gente não sabe, né? E a nossa passagem... Eu realmente acho que a gente está numa geração de transição, que é a geração, né? O ponto de mutação do Capra, de fato, é a geração de transição. Então, a gente vai ver muita coisa difícil. Um pêndulo vai para um lado, o pêndulo vai para o outro. Então, assim, você falou do John Elkington, ele fala também essa coisa do greenwashing, social washing e tal. Ele falou, o pior de tudo também, além de tudo, é você ter o lobby corporativo que impede as coisas de acontecerem. Então, você vai ver também, às vezes uma tecnologia está indo bem, mas, de repente, tem um lobby que trava. Total. E aí tem não sei o quê. Porque é isso, é um momento de mundo que tem forças perdendo o poder e outras chegando e disruptando. Então, a gente vê a supremacia americana vai começar em declínio, não tem a menor dúvida, né? Então, tudo isso, quando você vê a própria Europa também tendo que se reinventar, enfim... Então, quando você vê tudo isso, é difícil de você prever o que vai vir, né? Então, acho que é um pouco assim, navegar, estar atentos, acho que muito fiéis aos nossos valores,
né? Mas, ao mesmo tempo, ser um agente de mudança, de transformação e cuidar também de si, né? Para que essa sanidade aí seja uma constante na nossa passagem pela vida. Total, uau, que legal. Às vezes eu sempre falo isso, assim, quando alguém me pergunta sobre alguma teoria da conspiração ou alguma teoria super, assim, complexa que eu nunca vou ter nem ideia se aquilo é verdade ou não. Sempre falo assim, toda vez que eu me sinto ansioso em relação a essas coisas, eu olho para minha vida, olho para minhas filhas e eu falo, é nisso que eu preciso focar, entendeu? Tá Eu preciso vendo? focar na minha... é isso, né? O quão feliz nós somos e cuidar do que está ao meu alcance, ao meu redor. Então, puta, eu me conecto muito com o que você trouxe. Ao mesmo tempo, entendendo que, para mim, também vem uma ansiedade climática. Eu tenho isso, porque eu acho que, até por causa do Regenerar, acabei estudando tanto sobre essa temática que eu acho que uma analogia que eu trago, às vezes, é uma sensação de que eu sinto que eu tô numa casa que tá pegando fogo e que tá todo mundo olhando pra TV, tipo, distraído por muito entretenimento, pelo que for, ou pelas telas, ignorando o que tá acontecendo à nossa volta. Mas eu também tenho essa percepção de que, infelizmente, a gente também tá levando outros seres com a gente, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho de muito sofrimento, que eu acho que a humanidade vai passar por questões principalmente climáticas e sociais, mas que eu acho que justamente esse processo vai gerar o nascimento de gerações que vão transformar. E não acho que talvez seja a minha geração que vai ver, talvez nem das minhas filhas, mas eu acho que a gente vai encontrar esse lugar de equilíbrio e de prosperidade com o planeta, sabe? Eu acho que o nosso futuro caminha para isso. Por mais que eu sinta que nesse processo a gente ainda está talvez ainda na fase ainda de declínio, a nível de sofrimento, mas eu acho que a gente vai fazer essa transição, sabe? Na minha percepção. Eu também acho. Se a gente pegar, talvez trazer alguns dados, né? Quando a gente olha essa perspectiva, nos 4,5 bilhões de anos da Terra já teve 5 processos de extinção, né? E a gente hoje, você pega assim, mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Né? E 30% dos alimentos são desperdiçados. Ao mesmo tempo, você pega o agroalimento, estão ocupando quase 70% das águas potáveis da água potável do mundo. Né? E a população vai crescer 20%, 30% nos próximos 30 anos. Então, assim, a conta não fecha. Não fecha. Ainda mais consumindo majoritariamente proteína animal, né? Porque isso é exatamente. Quantidade de coisa que você tem que plantar para alimentar os animais que nos alimentam, não tem terra suficiente para isso, né? Para 10 bilhões de pessoas, né? Que é provavelmente o número que a humanidade vai chegar, né? Então, assim, uma revolução já começou a acontecer. Acho que, sem dúvida... Você vê, uns anos atrás, ninguém falava disso. Hoje tá. Então, esse eu acho que é legal dessa nova geração. Eu falo, gente, eu falo isso para eles, vocês podem trabalhar com impacto, porque o impacto já é o mainstream hoje, né? Então, isso é muito legal. Tem muita coisa acontecendo. Eu falo isso para meu filho, acabou de entrar na faculdade, né? Eu tenho uns amigos deles, assim, nossa, tia, eu quero trabalhar com energia renovável, eu quero trabalhar com isso aqui. Eu falo, gente, vocês não sabem, tem muito mercado. Eu quero trabalhar com inteligência artificial para trazer mais solução para a produtividade no campo. Eu falei, puxa, você está feito, meu filho. Então, eu falo, é muito legal. E de fato, né? Até economicamente, são profissões que mais crescem. Se você for olhar estatisticamente, empregos verdes, exato, isso tem então crescido muito mesmo, né? Então é isso, eu acho que tem que olhar esse aspecto. Vai mudar muito, acho que tem muita revolução acontecendo. E as micro-revoluções não aparecem, né? Então tem muita coisa que eu acho também que é uma revolução. Ontem eu estava escutando de uma amiga também que trabalha na Europa, ela falando que agora é obrigatório, na Europa inteira, como regra, você fazer o suitability de investimento, que é aquele perfil de investimento que você faz, que é risco-retorno. Hoje, né, o clássico no mundo inteiro é risco-retorno, para ver se você é mais de risco, menos risco e tal. Mas que é obrigatório perguntar se você se importa, se quer também fazer uma análise do teu perfil de sustentabilidade. E aí você é obrigada a colocar risco, retorno e impacto. Imagina, para a Europa inteira, isso é muito incrível. Isso é bem recente. É recente. Então, você fala, tem coisas relevantes no mundo de transformações, assim, né? Total. Que estão acontecendo. Eu acho que é isso, né? Essas gerações novas também vão ter uma tendência a gerar líderes novos e a também escolher líderes mais alinhados com essa consciência. E eu acho que é isso, acho que é um caminho, né? Eu acho que a gente só tem que ter
a paciência e a humildade, que é o que você trouxe dessa questão da nossa pequenez, de entender que talvez não vai ser necessariamente na velocidade que a gente gostaria, mas que está acontecendo, né? Eu também acho que esse movimento está acontecendo. Talvez a gente não veja. Talvez não veja. Como a gente gostaria. Tá, pra gente ir encerrando, eu queria te perguntar se você tem dicas, eu sempre gosto de perguntar isso, assim, de livros, de conteúdos que marcaram a sua vida. E outra coisa que eu queria te perguntar é... qual que é o papel que os mentores tiveram na sua trajetória? Porque eu te falei, né? Eu te enxergo muito mesmo como uma mentora para mim. Você, Denise, Arthur Tacla, são algumas pessoas que estão próximas de mim, que eu admiro muito, assim. E eu queria te perguntar, assim, qual foi o papel que esses mentores... Quem são esses mentores? Eu tenho essa curiosidade na sua vida e o papel deles. Como que você aconselha pessoas que estão buscando mentores para se aproximar deles? E se você tem dicas de conteúdos que você gostaria de compartilhar? Então, assim, hoje, se você fala o que você está lendo hoje, eu sou assim, eu sempre sou aquela que tem 4, 5 livros diferentes, porque conforme o humor, o dia, eu falo, isso aqui eu vou pegar hoje, eu não sei se você faz isso também. Então, hoje eu estou lendo desde Gabriel Garcia Marques, aquele que é Te Encontro em Agosto, o último, acho que é Te Encontro em Agosto o nome, eu sei que é o último livro dele, ele já tinha falecido agora, recente, que os filhos publicaram, que é muito legal. Estou lendo um de menopausa, o cérebro é menopausa, porque é um momento de vida também, o quanto isso impacta de fato no raciocínio, no cérebro. Então, eu estou lendo um agora de fragmentos de ensinamento de Meishu Sama, que é da linha da messiânica, que é muito interessante. Esse é assim, quando eu estou assim, mais... tomo uma tacinha de vinho e tal, e eu estou querendo uma coisa mais profunda, eu acho incrível mesmo. Legal. Mas assim, no nosso campo de sustentabilidade, eu sou uma lifelong learning total, assim, eu estou sempre estudando, eu falo, eu sou um aprendiz disso, então eu leio muito, eu dedico pelo menos assim, meio período na semana, se não for mais, até um dia para estudar, para ler. Então, eu leio muita notícia, jornais, etc. Muitos filmes, documentários. Mas livros assim que me marcaram, olha, tem vários, né? Desde lá no comecinho, que acho que me mexeu muito, foi os livros do Capra. Ponto de Mutação, Maturama. Então, esses... o Capra foi um que... Já viu o filme Ponto de Mutação? Incrível. É incrível, né? Esse filme marcou. Coloquem no YouTube. É super antigo. Super antigo. Você vai achar uma gravação meio tosca de início. Exatamente. Mas quando você começar a assistir Ponto de Mutação no YouTube, você vai... Uau, cara, e pra mim, exatamente. Pra mim, marca muito isso. Eu falo, gente, é isso. Isso foi uma coisa que eu falei, nossa, a gente tá no ponto de virada. É uma geração de transição, de virada, né? Então, esses autores, Capitalismo Consciente, Raso Joda, eu já li bastante. Adoro o Reinventando as Organizações, do Federico Laloux. Você leu Despertar? Despertar eu não li, sabe o que eu recebi? Você tem ele já? Eu ia te dar, então, de presente. Então, você me dá que eu dou para alguém. Mas eu ainda não li, preciso ler. Mas, então, assim, Reinventando as Organizações do Laloux, eu acho genial. Assim, para mim, também me despertou em várias coisas. Eu até dei para muita gente de presente. Laloux, inclusive, é um dos que inspirou muito o Regenerar, né? Olha. Por causa do The Week, programa que ele criou. A base do Regenerar veio do The Week, do Laloux. Eu acho uma sabedoria fantástica. Incrível. Quando ele fala, ele mostra ali realmente o propósito, a questão da cultura não hierárquica, a questão da integralidade do ser, você ser quem você é no ambiente corporativo, quanto tudo isso gera valor, né? Enfim. Ele já bebe muito de Ken Wilber, teoria integral, que eu acho que é muito importante também. Demais. Filmes, acho que documentários, então, eu acho que tem como é que chama aquele Nosso Planeta, Nossa Casa? Do David Attenborough. É maravilhoso. Eu acho que aquele Solo Fértil agora, que inclusive tem brasileiros participando dessa produção, então tem agora já até acho que o 2º ou 3º que eles fizeram. Professor Polvo me tocou profundamente, acho que é uma experiência de ecologia profunda, linda, delicada. Então, assim, até muito... Agora, uma coisa que eu recomendo, que eu acho que é muito importante, é vivências, sabe? Experiências de viagens. Então, assim...
Eu fui, por exemplo, com a Vivejar para a Amazônia com meus filhos e com a família, com amigos, e a Mariane fez ali uma experiência fantástica, que foi para mim, foi muito transformadora. Depois eu fui também fazer uma canoagem no Xingu, com o pessoal do ISA, do Instituto Socioambiental, também nas comunidades ali, até para visitar o Pacto de Belo Monte, que foi uma viagem também, que a Roberta Simonetti aqui, se estiver escutando, minha amiga querida, minha gratidão eterna por ter me levado para essa viagem, foi muito transformadora na minha vida. Então, acho que assim, eu sempre faço isso. Ano passado fui no Fórum Econômico Mundial, que também foi muito forte. Já comprei minhas passagens para ir para a COP de Belém. Então, acho que isso faz parte da gente viver, trocar também, né? De aprender muito assim também. Acho que é um pouco essas dicas. Com certeza. Boa. E sobre os seus grandes mentores e conselheiros? Bom, essa pergunta é super legal, né? Porque eu acho que todo mundo tem que ter mesmo, né? Acho que eu tenho alguns mentores ou amigos muito próximos que me inspiram também. Então, assim, eu preciso de um conselho, preciso tomar uma decisão profissional. Então, assim, o Álvaro de Souza continua meu mentor, que assim, é uma pessoa extraordinária. Sempre consulto ele quando eu realmente preciso de uma decisão difícil de tomar, inteligente, estratégica. Enfim, ele é incrível. A Cris Achê também é uma mulher extraordinária que eu também tenho, né, a Gabriela Baumgart. Enfim, eu acho que eu tenho um grupo de pessoas. Eu não sei se eu tenho assim uma coisa tão formal. E eu tenho a Vivian Rosso, que foi minha mentora. Né? A Vivian Rosso, eu fiz um programa de mentoria para mulheres há uns anos atrás, que agora continua. Eu fui da turma 2, agora já estão, acho que na turma 9ª, sei lá, no IBGC, que é muito legal. E eu caí com uma mentora, eles tentam fazer um matchmaking, eu caí com uma mentora, que foi a Vivian Rosso, espetacular, uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito. Ela até me provocou a sair da zona de conforto, falou assim, olha, você já fez tanto planejamento estratégico e tal, eu quero que você faça o seu, com as suas fortalezas, suas fraquezas, sua visão de futuro, seu propósito, seu plano de daqui a 5 anos, aonde você vai estar, com o que você vai fazer, o que você vai estudar, como é que você vai lidar com as suas fraquezas, com as fortalezas. Nossa, eu quase morri quando ela falou isso. Eu falei, putz, e agora, né? Sim. E foi tão importante para mim, né? E aí, sempre quando ela não mora no Brasil, mas quando ela vem, a gente toma um café, vai, conversa também, a gente troca. Então, acho que é importantíssimo o que você falou, ter pelo menos umas 4, 5 pessoas ali que você troca. E eu tenho alguns mentorados, assim, que também eu tenho um carinho gigante. Então, eu sei que estou acompanhando a carreira ao longo desses anos todos. Então, sempre, em cada passo, torço, estou junto. Então, também tenho alguns mentorados, assim, do coração, que a gente está junto. Que eu faço. Qual dica que você dá para quem está, às vezes, no início, enfim, numa etapa de carreira, buscando esses mentores? Como que, geralmente, assim, como que você alcançou esses mentores? Foi simplesmente da sua trajetória natural? Ou você teve um trabalho propositivo de ir até eles e pedir uma mentoria mesmo, de criar essa relação? Então, teve as duas coisas, porque o programa de mentoria que eu participei com a Vivian Rose, que foi com o IBGC, foi intencional. Eu fui atrás, eu vi que existia esse programa, eu falei, eu quero fazer, quero me inscrever, participei do processo seletivo, enfim. Então, eu fiz o processo, foi um processo bem rico, foi muito legal. As demais que eu citei foram experiências profissionais que eu tive, ou até pessoais. Então, pessoas que eu admiro muito, que eu tenho afinidades, que eu tenho confiança. Então, assim, não dá também para você chamar uma pessoa do além, falar, você pode ser meu mentor, claro, né? Eu acho que, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram ter, eu acho que é super importante você ter. Quando você está no começo da carreira, você pode ter amigos dos seus pais, pessoas próximas que você pode pedir um aconselhamento, conversar, começar a seguir profissionais que você admira no seu segmento. Então, acho que assim, interagir e tal. Né? E conforme a coisa... Aí, fazer um programa de mentoria eu acho super rico, acho bem legal mesmo, de você pensar sobre a sua carreira, pensar sobre os próximos passos, para você não ser engolido por... Claro que muita coisa do destino também vai acontecendo e, de repente, muda tudo. Total. Né? Mas que é legal estar aberto também, porque às vezes pode ser uma coisa incrível na oportunidade da tua vida que você não pensou. Mas eu acho legal, sim, você ter aí na mão, como você falou, umas 5 pessoas que você... Mas aí tem a proximidade, tem a confiança, né? Que você possa consultar, trocar uma ideia, pedir ajuda. É super normal e acho ótimo isso. Muito legal. Muito legal. Tassi, queria te agradecer.
de novo, né, por esse banho de abundância que você sempre traz, por você estar sempre aberta, e por toda a sua trajetória, pelo que você constrói. Eu brinco assim, que eu sinto que as gerações que estão vindo, inclusive no caso a minha geração e gerações posteriores, elas estão pegando um caminho que foi pavimentado por pessoas muito incríveis, assim, sabe? Eu acho que você faz parte disso, da mesma forma que outras pessoas incríveis pavimentaram para você estar onde você está também. Então, eu sinto que a gente se apoia em grandes nomes, e eu conheço só alguns desses, mas eu acho que é isso. Guilherme Leal, você, Denise Rios, a Velma, são pessoas que eu sei, que eu olho, eu sei que pavimentaram esse caminho. Então, acima de tudo, eu quero te agradecer por colocar a sua energia vital tão fortemente em tentar isso, assim, não só ser abundante, mas com as pessoas que você se relaciona, mas com o seu trabalho como um todo. Então, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Imagina, o prazer é meu. Aprendo muito sempre. Muito, muito incrível estar aqui, inclusive com a Facens. Maravilhoso, viu, o seu trabalho. Você é uma pessoa incrível também. Você é uma pessoa muito generosa, muito amorosa, muito sábio, muito equilibrado. Então, é super inspirador também ver você atuando, enfim. Então, é um prazer imenso. E parabéns pela tua iniciativa, parabéns pela Facens. Obrigada pelo convite. Obrigado, Tassi. Para quem quiser te acompanhar de alguma forma, você geralmente compartilha LinkedIn? No LinkedIn. Acho que o LinkedIn é a melhor forma. O LinkedIn é a melhor forma. Acho que é a principal rede hoje. Legal. Então, eu respondo lá. É Tarsila Ursini mesmo. Tarsila Ursini, é. Então tá, sabe que o meu LinkedIn foi hackeado? Mentira. Perdi quase tudo, sério. Mas já mesmo. Voltou? Voltou. Consegui recuperar a conta, mas perdi muita coisa. Mas tudo bem. Deus, a gente tá lá, né? Firme e forte. Então é isso aí, gente. Sigam que vocês não se arrependerão. Tá, obrigada. Obrigado, Obrigada Tassi. mesmo, querido. Obrigada.